ao longo de 13 lições, com os mais variados pastores, educadores aqui do Ministério Vida Nova. Nós teremos a oportunidade de compartilhar com vocês muita coisa a respeito do apóstolo Paulo. A primeira lição, a lição 1, tem por título As origens do apóstolo Paulo. De onde veio esse brilhante apóstolo? Quem era a sua família? Qual era a sua cultura? Qual a sua formação? Os objetivos dessa lição são eles: entender o valor representativo das origens de Paulo em sua visão religiosa judaica. Também mostrar como as raízes de Paulo colaboraram positivamente após sua conversão e através de sua pregação. Ainda como objetivo dessa lição, nós devemos reconhecer que Deus se utiliza tanto de nossas origens quanto do que somos para a realização da sua obra. Essa lição 1, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre seus dados pessoais, o segundo sobre sua origem familiar e o terceiro a respeito da sua cultura e personalidade. Ponto 1, seus dados pessoais. Você já deve ter muitas informações através da Bíblia, através de livros de pesquisa a respeito do apóstolo Paulo. Nós estamos diante de um personagem ilustre, diante de um personagem enigmático. Enigmático porque não conseguimos sondar, termos esclarecimento sobre tudo aquilo que Paulo falou. A sua teologia é sistemática, é bem elaborada. Seu pensamento é muito incrível, inteligente. Paulo é de uma cultura altamente avançada. O apóstolo Paulo nos chama a atenção pelo seu nível cultural, mas também pela sua humildade. Nos chama a sua atenção pela sua capacidade teológica, mas também pelo seu coração submisso a Deus. Então o apóstolo Paulo é o maior líder do cristianismo. Aqui no 1.1 nós temos a respeito do nome. Paulo, ele fala claramente que ele é judeu. Ou seja, Paulo é um judeu puro sangue, um judeu nobre. Paulo é alguém que tem origens judaicas. Depois ele fala a respeito do seu nascimento. Nós sabemos pelo texto da Bíblia que Paulo nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso era uma cidade da Cilícia que também foi incorporada à Síria. E esse território aí era um território romano. Então, as pessoas, elas tinham, quem sabe, um desejo de nascer em Tarso. Porque a cidade de Tarso foi uma cidade que ganhou emancipação por um imperador romano. Ou seja, as pessoas que nasciam em Tarso, elas recebiam como direito de nascimento, por ter nascido em Tarso, o direito romano. E ser um cidadão romano era ter um passaporte para qualquer país, para qualquer lugar do mundo antigo. O cidadão romano era respeitado, apreciado. O cidadão romano, ele tinha crédito, tinha méritos, porque ele pertencia ao império dominante. Depois nós temos uma exuberância de Tarso. Essa cidade, ela não só era um centro cultural. Essa cidade era uma cidade que ela tinha uma economia muito forte, um comércio muito forte. Essa cidade, ela chegou a superar Atenas na produção intelectual. Havia muitos filósofos lá em Tarso, havia muitos teólogos. Nós sabemos que Paulo, ele estudou teologia hebraica, ele aprendeu toda a sistematização dessa teologia hebraica aos pés de Gamaliel. Então Tarso era uma cidade de tradição intelectual, de tradição cultural, de tradição econômica e de tradição sociológica. O segundo ponto, o professor da escola dominical, ele deverá falar sobre a origem familiar de Paulo. Paulo diz, olha, eu sou hebreu de hebreus. Nós sabemos que ele era da tribo de Benjamim. Então Paulo, ele tem uma ascendência. A história dele remonta à tradição benjamita. Ele vem da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. Então Paulo, ele deixa isso claro, porque Paulo era uma pessoa que tinha consciência das suas origens. E ele, tendo uma origem judaica, ele mesmo fala da sua formação cultural, ele fala também da sua formação religiosa, ele era fariseu. Então, o importante é que Deus usa as origens de Paulo.
para contribuir efetivamente no reino de Deus. No 2.2 da nossa revista, nós temos uma ideia sobre os pais do Paulo e, consequentemente, sobre os parentes dele. Não há muitas informações a respeito dos pais de Paulo. A Bíblia mesmo não traz muitas informações a respeito da família. Fica aquela incógnita. Paulo, ele era casado ou era solteiro? Sendo casado ou não, mas Paulo ele tem uma preocupação ímpar, singular com a família. Ele escreve com propriedade, com autoridade, com profundidade. Um exemplo disso é a carta aos Efésios, capítulo 5. Ele fala de como conviver, proceder, o comportamento, o padrão ético familiar para maridos, para esposa, para pais, para filhos, para senhores e para escravos. Então Paulo, ele tinha um conhecimento ético, familiar, pastoral, envolvendo a família muito profundo. No ponto 3, 2.3, a nossa revista da editora Betel, ela traz abordagem sobre outros parentes. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, nessas saudações introdutórias, que era costume, uma marca registrada das cartas de Paulo, ele diz, olha, saúda Adrônico e Júnias, meus parentes, e depois em seguida ele escreve, saudai meu parente Herodião. Então, Paulo, ele deixa muito claro que ele tinha uma herança familiar, ele tinha parente, e ele faz questão de citar isto aí. O último tópico da nossa revista, o tópico 3, talvez seja o mais importante de todos os outros dessa revista. Cultura e personalidade. Começamos com a cultura judaica e a cultura grega. Paulo, ele era um judeu da diáspora. Era um judeu que nasceu, cresceu e vivia no mundo grego. Então, o texto transmite essa ideia. E geralmente um judeu da diáspora, ele tinha dois nomes. Paulo tinha o nome de Saulo, né? E tinha também o nome de Paulo. Na revista nós temos aqui ambos os significados de cada nome. Então Paulo, ele tem uma dupla cultura hebraica, sendo fiel às suas origens, e cultura grega. Ambas vão fortalecer o ministério de Paulo. Por exemplo, a cultura grega, o conhecimento da língua grega. Paulo falava fluentemente o grego, e aí isso vai ajudá-lo na evangelização, na pregação, no debate, na discussão. Então, Deus usa os instrumentos da nossa cultura para nos ajudar, para fazer que isso tenha contribuição efetiva na obra de Deus. No 3.2, evidência de amplos conhecimentos. Há uma unanimidade. Paulo é extremamente intelectual. Paulo tem um conhecimento à frente do seu tempo. Paulo é um homem dotado de uma cultura secular, de uma cultura hebraica. E Paulo é um homem que é dotado também de uma sabedoria divina, de um conhecimento divino sem precedentes na história. Depois de Paulo, fazem 2000 anos, ninguém nunca o superou. Ninguém nunca se aproximou dessa elevada contribuição intelectual, teológica, apologética, cristocêntrica a respeito do cristianismo. E aí, no último tópico, nós temos sobre a personalidade de Paulo. Tem um temperamento forte, é um homem decidido, é um homem capaz, é um homem que geralmente aparece em dois públicos, um que lhe ama, outro que lhe odeia, porque Paulo é verdadeiro, é transparente, é decidido, sabe o que quer, sabe o que faz. Paulo não é um homem que fica cocheando entre dois pensamentos, um homem de dúvida. Paulo, ele é um homem decidido. Paulo é um líder nato. Paulo é um líder que está à frente do seu tempo. Ele lidera a maior equipe do Novo Testamento. Paulo, se você observar nas suas 13 cartas, há muitos discípulos, há muitos seguidores, há muitas pessoas. Não é só Timóteo, Tito, não é só Barnabé. Paulo também tem Epafrodito. Paulo tem Júnias, Paulo tem Priscila, Áquila, é uma equipe de dezenas, composta por dezenas de pessoas. Então Paulo é um líder nato, é uma pessoa que prepara pessoas. Quando ele chega na ilha de Creta, foram necessários apenas 2 anos para ele preparar, discipular, treinar
Tito, e depois passar a direção da igreja da ilha de Creta para ele. Então nós temos a oportunidade, agora nesse semestre, de aprender com Paulo, de viver junto com Paulo, de experienciar, de conhecer o cristianismo através do apóstolo Paulo. Então as lentes paulinas, o olhar de Paulo está diante de nós, e aí nós vamos ler e reler a vida de Paulo, interpretar e reinterpretar dentro dos fundamentos do cristianismo a vida do apóstolo Paulo. Esse apóstolo que deu a sua vida pelo cristianismo. Os historiadores informam que Paulo, entre o ano 66 e 67, ele é martirizado. E aí, professor da escola dominical, ele escreve muitas cartas, 13. A sua última carta é a segunda epístola a Timóteo. E lá no capítulo 4 ele está encerrando as suas últimas palavras. E ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas todos aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua vinda. E Paulo, ele faz agradecimentos pela sua vida. A vida de Paulo nos constrange, a vida de Paulo nos motiva a viver uma vida verdadeiramente cristã. A vida de Paulo nos ensina o caminho da cruz. A vida de Paulo nos ensina o caminho que devemos trilhar como cristão. A vida de Paulo nos ensina que vale a pena continuar nessa caminhada, nessa jornada. Essa jornada tão difícil, que tem tribulações, que tem aflições, que tem momentos difíceis, mas Paulo nos ensina que nós nunca devemos parar. Então, professor, você é o nosso convidado, juntamente com todos os professores do Ministério Vida Nova, a aprendermos sobre Paulo. Deus os abençoe em Cristo Jesus.